Hoje nós vamos falar sobre como preparar o currículo. Vamos fazer isso na prática. Se vocês quiserem pegar papel e caneta, eu acho interessante anotar algumas informações, tá? Senão vocês vão ter que assistir a live de novo se vocês não tiverem com papel e caneta. Vai ser... Eu trouxe bem anotado para poder a gente entrar bastante no currículo hoje, na preparação do currículo, tá certo? Obrigada quem tá aí de manhã, tá acompanhando todos os dias. E para quem não me conhece, vou me apresentar. Eu sou Cíntia Aguiar, sou recrutadora de recursos humanos, gestora de RH e analista comportamental e também sou coach. Hoje eu trouxe esse tema para vocês porque uma das maiores dúvidas ainda que as pessoas têm é na preparação desse currículo. Então, por mais que a gente passe várias dicas, né, eu achei bem interessante trazer hoje, estruturando junto com vocês. Então, é importante que vocês comentem aí, à medida que eu vou falando, eu vou tá lendo, tá? Eu me preparei para poder ler vocês, tirar as dúvidas nesse momento que vocês forem tendo as dúvidas. Eu vou fazer o possível para poder ser clara e bem objetiva nas informações que eu for falando. Onde eu não abri mais o tema é porque não é necessário, tá? E lembrando que as dicas que eu vou passar aqui hoje são dicas que eu estou falando de forma generalizada, tá? Eu estou falando para um todo. E quando a gente faz a análise curricular individual, essa análise ela leva mais em consideração a vida da pessoa, a trajetória profissional da pessoa, do que o modelo pronto. Então, esse modelo que eu tenho aqui é um modelo que, quando você não estiver participando de uma análise curricular individual, feita ali especialmente para você e para sua trajetória profissional, então você pode usar como base esse modelo aqui que eu tô falando, que eu tô passando para você. E quando a gente faz esse processo individual, mentoria individual, isso a gente faz de uma forma mais individual com cada pessoa, com a realidade e com a trajetória de vida dela, certo? Então, assim, o que eu sugiro? Que vocês façam, né, anotem as dicas, mas façam o currículo dentro da trajetória profissional de vocês, o que for mais pertinente, certo? Eu acho que eu já vou começar, não sei, vou esperar mais um minutinho aqui para ver se entra mais gente para nossa live, tá? Porque é interessante, para lá no meio eu não ter que estar voltando. Ajudem a compartilhar, se vocês puderem, a live. Vou começar, né? Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre o tamanho da folha, né? O modelo da folha. O que a gente sempre recomenda é que esse currículo ele seja bem objetivo, claro, limpo, organizado. Então, sem aquelas folhas coloridas, folha dupla, currículo com informações na lateral. E cuidado, principalmente quando vocês forem colocar currículo colorido, se não tiver a ver com a área de trabalho de vocês. Porque se a empresa precisar imprimir esse currículo e ele tiver muita cor, isso pode contar um ponto negativo, tá? Então, em relação aos cursos, eu já peguei muito currículo com uma lateral, assim, um lado todo de uma cor só, e isso gasta muita tinta. Infelizmente, isso é levado em consideração na hora de imprimir um documento, tá? Não é sempre que a gente precisa imprimir um currículo, mas pode ser o caso de ser necessário e isso pesar contra. E agora eu vou falar para vocês da primeira parte do currículo, tá? Logo no início do currículo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, que são sobre os dados pessoais. Então, qual que é a sugestão que eu passo para você? De não escrever currículo vitae, não colocar isso. Pegar os dados pessoais, centralizar no meio da folha, deixar o seu nome em destaque, tá? Deixar o seu nome, começar pelo seu nome de forma bem em destaque. E essa informação, ela pode vir
de cor diferente, né? Ela pode estar ali com um negrito, ela pode estar de tamanho diferente do restante do texto, tá? Então, é importante prestar atenção. Por quê? Porque você está fazendo uma apresentação, então o seu nome, ele precisa estar destacado. Então, começa por essa informação, tá? Uma outra situação que acontece muito e as pessoas têm dúvida, se coloca ou não o endereço. Eu vou dizer para vocês agora o porquê que precisa colocar o endereço. As empresas precisam saber qual é o custo que ela vai ter com um funcionário. Se a pessoa mora perto, como que vai ser a sua qualidade de vida para chegar nesse trabalho, quantas conduções você vai ter que pegar, quantas horas você vai gastar nesse trajeto, tanto na ida quanto na volta. Então, é importante vocês colocarem o endereço que vocês moram. Agora, um detalhe, não precisa ser o endereço completo. Muitas pessoas ficam em dúvida, eu ponho o endereço completo? Não, não coloca o endereço completo. Coloca a região onde você mora. Por exemplo, eu moro em Brasília, então quando eu for preparar o meu currículo, eu vou colocar que eu moro endereço Vila Planalto, Brasília DF. Quem mora em Taguatinga, endereço Taguatinga Norte, Taguatinga Sul, Brasília DF. Por que eu não indico que vocês coloquem o endereço completo? Eu já peguei endereço, inclusive, com casa. Vamos pensar numa coisa, o número ali da casa. Pensa comigo uma coisa. Esse documento é um documento público. Então, se ele cai na mão de pessoas que não tem o interesse de fazer maldade e ele recebe o seu currículo com o endereço da sua casa, ele pode usar essa informação de má fé. Então, é uma forma de você se cuidar, né? De não ter que colocar o endereço completo. Coloque a região e a cidade onde você mora, está ótimo, excelente. Se você puder colocar uma informação abaixo do seu endereço, que você tem mobilidade total, essa informação é válida para quando a empresa tem sede em outros locais, onde ela não reside só no estado. Porque se a empresa pensar em algum momento que o seu cargo, que o cargo que você está se candidatando, precisa que você viaje, precisa que você passe um tempo fora da região onde você mora, é importante ele saber que você tem mobilidade total, tá? Ou parcial, alguma coisa nesse sentido. O CEP é válido, tá, Rayane? Pode colocar o CEP. O CEP não vai, mesmo que a pessoa procure, não vai aparecer ali o nome da casa. No máximo vai aparecer a rua, né? Aonde a pessoa mora. Mas é uma informação que ela não muda, é a questão da sua segurança e ela pode ser, sim, relevante para a empresa, porque a empresa pode procurar ali pelo CEP e ver geralmente a distância, né? Pensando também na sua qualidade de vida. Então, é importante, sim, pode colocar o CEP. Como eu estava falando, né? Logo abaixo você coloca se você tem mobilidade ou não. E não precisa colocar que você não tem mobilidade. Se você tem mobilidade, coloca que você tem. Se você não colocar nada, o recrutador, se houver o interesse, ele vai te perguntar. E aí você pode dizer em quais momentos, em quais situações para você é relevante estar fora da sua localidade de morada ou não. Então, coloque só se você tem disponibilidade. Se você não tem disponibilidade, não coloque nada, tá? Deixe o recrutador te perguntar. Outro dado importante, que muitas pessoas têm dúvida, é a questão da idade, né? Ou data de nascimento. Muita gente pergunta, eu coloco a data de nascimento ou eu coloco a idade? A minha sugestão é que você coloque a data de nascimento. Por que eu sugiro que você coloque a data de nascimento? É a minha sugestão e a sugestão de alguns colegas também, tá? Porque se você colocar a sua idade, e dependendo do prazo do processo seletivo daquela empresa, a sua idade pode não estar atualizada. E pensando nisso, se você coloca a sua idade, toda vez que você for enviar o seu currículo, é um dado a mais que você vai ter que estar atualizando. Já aconteceu de eu pegar currículo e a pessoa tá com 3 anos à frente da idade que estava escrito lá no currículo. Então, a data de nascimento é uma forma que facilita para você e o recrutador, se ele tiver interesse, se a sua idade realmente for fazer diferença para aquela área que você for trabalhar, se realmente fizer diferença para o cargo, ele vai calcular ali qual é a idade, né? Quantos anos você tem em cima da sua data de nascimento. Outro detalhe, tem muita gente que não coloca a data de nascimento, acha que não deve pôr. Por quê? Porque eles acreditam que isso pode pesar contra
ele. E o que eu vou te dizer é que é exatamente o contrário. Quando você coloca a sua idade, o recrutador, ele já tem uma noção em que fase da sua carreira que você está. Se você é uma pessoa jovem, a gente olha lá a data entre determinado ano e determinado ano, a gente percebe que você é um profissional que está em início de carreira. A gente percebe que provavelmente as vagas que a gente vai conseguir para você são as vagas iniciais relativas àquele cargo. A vaga que a gente vai conseguir também pode ser um estágio. Então, quando você deixa ali a data, informando a data, o recrutador, em cima dessa informação, ele já espera que a sua experiência ou não seja tão grande ou não seja muito grande, né? Então, a gente já tem uma ideia de qual profissional que a gente está triando quando a gente vê essa idade. Quando a gente pega um profissional que tem uma idade por volta dos 35, 40, 50, 60 anos, a gente já tem uma noção de que ele é um profissional que tem uma experiência maior. Então, a gente já sabe que o cargo para esse profissional é um cargo sênior, que é uma vaga gerencial, né? Que ele já vai estar em outro patamar. Então, não deixem de colocar essa informação. E a sugestão que eu dou para você é que você coloque data de nascimento, tá? O ano que você nasceu, o mês e o ano. E não precisa colocar o dia, mas não a idade. Se você preferir colocar a idade, lembre-se de atualizar toda vez que você for encaminhar o currículo, certo? Telefones, esse é o próximo item que eu vou estar falando com você. Então, quem entrou agora, eu estou abrindo aqui como que a gente prepara o currículo, tá? Eu estou fazendo com vocês na prática como que a gente vai preparar o currículo. A gente está falando agora dos dados pessoais, tá? Nós já falamos sobre nome, endereço e telefones. Eu vou falar agora sobre telefone. Eu não vou repetir, porque vocês podem olhar o início da live que vai ficar gravada no IGTV, tá bom? Vamos falar agora sobre o telefone. O telefone é o seguinte: o ideal é que você deixe 2 números, porque se eu não consigo falar em um número, eu vou falar em outro, vou tentar falar em outro. E de preferência que esse número tenha um WhatsApp, porque se o cargo que eu estiver oferecendo for um cargo muito técnico e você for um profissional muito preparado para aquela oportunidade, eu vou querer de todas as formas tentar encontrar com você. Então, é muito interessante que você deixe 1 ou 2 telefones. Outro detalhe, deixe um telefone de recado. É muito importante que você deixe o telefone de recado, mas informe a pessoa, tá? Que você está participando de um processo seletivo e que esse número de recado, que a pessoa vai te ligar e que ela também tem que estar tão atenta quanto você para receber esse telefonema pelos alguns próximos dias. Diga para ela o que ela deve dizer, entendeu? Quais são as informações que ela deve falar, para ela tomar cuidado também em atender as ligações que não estão gravadas na agenda. Não adianta você deixar o telefone com uma pessoa que não atende número desconhecido. Então, dê dicas da mesma forma que fosse você participando desse processo seletivo, tá? E agora a gente vai colocar sobre o e-mail, que muitos currículos não chegam com e-mail. É assim, eu vou falar para vocês que é um percentual bem alto, tá? Ele não vem com e-mail. Ou quando vem, o e-mail não tá claro, né? Um outro detalhe que eu gostaria de falar com vocês. Procurem colocar um endereço de e-mail que seja o Gmail. Dependendo de algum outros, o Outlook, o Hotmail, ele demora a carregar. Geralmente ele não vai. E muitas vezes esses e-mails eles chegam na minha caixa de spam. Acontece muito de quando eu estou fazendo um processo seletivo, ver muitos currículos e entrar direto para minha caixa de spam. Então, procurem usar o Gmail, que ele é o mais indicado, tá? E coloquem um e-mail profissional. Cuidado com aquele e-mail no diminutivo, com palavras que não fazem muito sentido com a visão profissional que a gente queira ter em relação ao candidato. Então, preste atenção de ter um e-mail corporativo, porque se for um e-mail que entra, tudo seu entra naquele e-mail, você pode estar perdendo uma oportunidade que você não vai ver, que vai chegar muitas informações
em um determinado e-mail e você não vai ter a oportunidade, vai passar batido. Já aconteceu de candidato entrar em contato comigo 2 ou 3 dias depois do processo seletivo, porque ele só recebeu o e-mail ou só viu o e-mail nessa data. Então é importante você ter um endereço de e-mail que seja só para isso, principalmente se você está em busca de reposição e recolocação profissional. Não é difícil fazer um e-mail, todo mundo sabe que é muito fácil. E outra sugestão que eu dou em relação ao e-mail, se você puder colocar o e-mail falando sobre sua área, né, que ele tem ali a ver com o link da sua área profissional, é muito interessante. Vou te dar um exemplo. Guilherme.advogado, deixa eu ver se tem um nome aqui, Jorge ponto administrativo. Então, assim, coloque um nome que tenha a ver com a sua área profissional. Isso mostra que você tem foco naquele objetivo que você está buscando, conta ponto a favor. Agora eu vou falar sobre um detalhe muito interessante que eu praticamente tenho muita dificuldade de colocar isso como importância na hora de estruturar um currículo. Muitas pessoas não têm o perfil no LinkedIn. E quando tem, não usam no currículo, né? Tem que colocar o link no currículo do seu LinkedIn. Então, é extremamente necessário. Hoje, quem está no mercado de trabalho deve estar no LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social de oportunidades de emprego, mas também de oportunidades de network, pessoas que vão estar com você nessa sua trajetória de carreira, nessa caminhada. Então, é importante ter um perfil no LinkedIn, um perfil atualizado, tanto quanto as suas outras redes sociais. Eu vou trazer um tema, eu não lembro se é amanhã ou é sábado. A gente vai estar falando muito sobre LinkedIn, eu vou entrar bastante nesse assunto, tá? Então eu convido que vocês participem dessa aula, porque o LinkedIn não morde, tá, gente? Ele não é um bicho de 7 cabeças. Se você usa Facebook, se você usa Instagram, se você usa WhatsApp, você não terá nenhuma dificuldade em usar o LinkedIn. E eu quero que vocês estejam lá. A maioria das vagas estão no LinkedIn e eu quero ensinar vocês estratégias corretas para usar o LinkedIn, certo? Então, coloque nos dados pessoais o seu endereço do LinkedIn. Agora eu vou falar sobre o próximo item que deve conter no currículo. O objetivo, que eu já falei várias vezes sobre isso e vou continuar afirmando, ainda a gente continua recebendo e-mails, currículos com o objetivo desalinhado à vaga. O importante é que você se candidate para essa vaga desde que o cargo tenha a ver com sua trajetória profissional, desde que você possa cumprir de 70% a 80% dos requisitos daquela vaga, né? Então é importante prestar atenção nesse objetivo. O objetivo é uma simples palavra. Ponto. Qual a sua área de atuação? Se você é da área de engenharia, você vai colocar lá engenheiro. Você pode colocar sênior, júnior. Essa informação ela é importante, mas coloque o cargo administrativo, analista de sistema, psicologia, cargos iniciais na área. Aí não tem problema, tá? Você pode colocar uma frase maior. Cargos iniciais na área administrativa, gestora de recursos humanos, analista comportamental. Então, assim, o ideal é que você coloque o objetivo de forma clara, tá? Aí muita gente me pergunta, mas eu já trabalhei em várias áreas, em várias funções. Monte 2 currículos. Se você tem um cargo que é técnico, né? Ou um cargo que é operacional e um cargo que você já trabalhou gerencial, monte 2 currículos e avalie as propostas que você for receber. Não misture informações. O porquê que isso não é indicado? A maioria das empresas usam hoje palavras-chave para procurar pelo profissional. E quando a gente percebe que um profissional ele é muito generalista, a gente entende que ele está um pouco sem foco na trajetória profissional. As empresas estão cada vez mais exigentes na busca desse profissional, ok? Então, ponto, objetivo claro, tá? Qual a área que você está trabalhando. E, novamente, se tem a ver com a vaga que você está se candidatando, tá? Ele tem que linkar. Quando que você pode colocar 2 ou 3 áreas ali no seu objetivo? Quando elas forem complementares, quando elas tiverem
como elas fizerem algum tipo de link. Então, não tem problema você colocar duas áreas. Por exemplo, eu vou colocar gerente comercial, gerente de vendas. Estou dando um exemplo aqui, mas talvez não seja esse o caso, tá? Que acaba sendo a mesma função. Aí sim, você pode colocar 2 ou 3 áreas ali do seu trabalho, tá? Tem um local onde você pode fazer uma pesquisa que chama Mapa de Carreiras, tá? É um site que você vai lá fazer uma pesquisa pelo cargo que você está se candidatando. E quando você entrar nesse site, ele vai abrir, você vai abrir uma telinha que tá lá, ó, qual a vaga, né? Aí você coloca lá, gerente comercial. Quando abrir a bolinha de gerente comercial, o campo gerente comercial, ele vai vir todas as palavras que você deve usar num currículo do lado, tá? E quando abrir a bolinha, ele vai vir um mapinha abrindo do lado quais são as carreiras e as profissões que são complementares àquele cargo que você vai se candidatar. Então, faça essa pesquisa lá, que ela é bem interessante, tá? O próximo passo é o resumo. O resumo, ele precisa conter algumas coisas para ficar bem, achar bastante o profissional e o que você está fazendo, tá? No mercado de trabalho. O que o recrutador quer saber? O porquê que ele deve te contratar? Qual é o motivo que ele deve te contratar? Então, no resumo, é a hora de você dizer o porquê que eu me diferencio daquela outra pessoa que está concorrendo no cargo comigo. Então, quais são as informações que precisa conter no resumo? Primeira informação, quem é você, tá? Você vai colocar lá de forma sucinta, não são textos longos, mas também nada muito curto. Você pode usar aí no resumo total, entre 4, 6 e 12 linhas, tá? Se você não tiver muita experiência, é bom você, inclusive, focar mais no resumo. Se você tiver um pouco mais de experiência e precisar de mais espaço, então você pode fazer um pouco mais sucinto, tá? Quem sou eu? Qual é o seu diferencial, tá? E quais os resultados obtidos que você teve na sua trajetória profissional. Então, são esses os 3 pontos que você precisa abrir sobre o resumo. E escreva isso de forma organizada, sobre tópicos. Primeiro tópico, dá um espaço, depois vem sobre o seu diferencial, dá um espaço, e depois sobre os seus resultados no final, certo? Então, conta sobre você. Experiências, trajetória profissional, como que foi os cursos que você passou, contando sobre a sua faculdade, sobre há quantos anos você tem, quanto tempo você está naquela área, qual o tempo que você tem de experiência, tá? Eu sou enfermeira, trabalho há tantos anos, 5 anos na área, alguma coisa assim. Vai abrindo desse modelo, tá? Eu deixei algumas dicas no meu feed sobre essa questão do resumo, tá? Se vocês quiserem passar por lá, tirar dúvidas em algum post também, eu posso esclarecer melhor e deixar lá escrito. Então, esse é um ponto, tá? Então, nós já falamos aqui sobre dados pessoais, o objetivo, o resumo. Agora eu vou para o próximo passo, que é seguindo a sua apresentação no seu currículo. Aqui, quando eu for falar, muita gente vai falar assim, nossa, mas o que eu ponho primeiro? Formação acadêmica ou experiência profissional? Qual que é o próximo passo, né? Não tem certo e nem errado se você começar por formações acadêmicas ou se você começar por experiências profissionais. O que eu dou de sugestão quando eu vou fazer o processo individual é o seguinte: fale mais, comece pelo onde você tem mais força. Aonde você acredita que você tem mais força? É na experiência profissional? Comece pela experiência profissional. Aonde você acredita que tem mais força? É na formação acadêmica? Comece pela formação acadêmica. Qual é o pedido da vaga? O que a vaga está pedindo de requisito? Quais são as exigências da vaga? Existem vagas que eles vão pedir mais exigências técnicas, né? Que são as formações. Então, é muito bom você pensar nisso. Ele faz questão que eu tenha uma formação na área na área administrativa. Eu tenho que ser formado, eu tenho que ser graduado, eu tenho que passar por uma pós. Então, ele está deixando ali que isso é uma exigência que não tem para onde ir. Se a exigência tem que ter
esse dado. E aí você começa pela formação. Eu tenho exatamente o que ele está pedindo. Quais são as palavras que está escrito lá? Escrevam as palavras da forma que está escrito na vaga. Por isso que o currículo, gente, não dá para usar um currículo formatado, guardado, arquivado. Se você tem interesse de ser encontrado por essas vagas, você precisa seguir as palavras que estão no anunciado, no anúncio da vaga. Se você ficar fazendo um currículo ou entregando o mesmo currículo para todas as empresas, você não vai ser encontrado, nem quando for o recrutador, que ele estiver lendo ali o currículo, ele tem pouquíssimo tempo para ler, então tem que estar alinhado com os requisitos, com as exigências da vaga, e nem quando for uma inteligência artificial. A maioria das empresas já estão começando com esse tipo de triagem. No LinkedIn, essa busca é usada principalmente por essas palavras. Então, existem muitas formas de você fazer isso, tá? Desculpa, eu não estou conseguindo ler, que eu não enxergo bem, tá? Você está perguntando se eu tenho um modelo de currículo. Eu tenho um modelo de currículo, depois me chama no direct que eu passo para você, tá? Então, como eu estava falando, depois do resumo, avalie aonde que você tem mais força, aonde que vai ser mais atrativo, qual item que vai ser mais atrativo para o recrutador ler. Vai ser sobre as suas experiências profissionais? O que está pedindo mais na vaga são sobre experiências profissionais, são experiências comportamentais. Aí você começa pela experiência profissional. Está pedindo mais sobre a formação? Aí você começa sobre a formação. Então, quando você for falar da formação, detalhe, vamos lá. Você não precisa colocar os seus cursos que você fez como primário, ensino fundamental, né? Não tem necessidade de você colocar isso num currículo funcional. Essa informação, ela vai ser levada para quando for um currículo estratégico, que eu até já falei, já fiz um live sobre isso aqui. Aí sim você precisa abrir mais, mas quando for um currículo funcional, o ideal é que você coloque as suas formações mais recentes. Por quê? A gente sabe que para você chegar numa graduação, numa formação acadêmica, você precisou passar pelo ensino médio, pelo ensino fundamental e pelos anos primários, né, pelos anos iniciais da sua preparação acadêmica. Então, é desnecessário você colocar essa informação. Não tem necessidade de você colocar essa informação. Nesse sentido, então é muito importante você prestar atenção nisso. Por que eu tô te dando essa dica? Isso aqui vai ajudar você a ter menos, mais espaço para montar o seu currículo e não deixar ele grande demais e ele ficar cansativo na hora do recrutador for ler, tá? Eu não consigo anotar seu e-mail aqui agora, tá? Se você puder me chamar no direct, eu te agradeço, porque eu não vou conseguir anotar seu e-mail aqui agora. E depois, quando a live está gravada, essa informação ela não fica aqui, tá? Ela desaparece. Esses comentários, ele aparece só agora durante a live. E aí, o próximo passo sobre as experiências profissionais. A mesma forma, tá? Coloque as mais recentes, tá? Primeiro, a última experiência que você passou, a penúltima e a terceira experiência. Se você não tem 3 experiências, coloque 2. A sugestão que eu te dou aqui, o legal é você colocar experiências que estão alinhadas à vaga. Qual é a vaga que você está concorrendo, né? Se você não está concorrendo a uma vaga e tem uma experiência numa área comercial e a vaga é administrativa, não tem necessidade de você colocar uma área que não tem relevância com aquela vaga que está sendo anunciada. Então, coloque as experiências alinhadas ao anúncio da vaga, da mesma forma, quais são as palavras que estão pedindo ali, e tem que ter isso sempre em atenção, porque pode queimar você quando você colocar muitas experiências que não tem nada a ver com o cargo. O que quer dizer isso? Eu sou engenheira, né? Eu estou concorrendo a uma vaga de engenheira, eu vou colocar aqui que eu trabalhei na área de vendas, depois eu trabalhei como estágio na área de medicina, fui cozinheiro durante um determinado tempo no restaurante legal. Não tem nenhum problema você contar isso na entrevista. Mas o que você quer agora?
que o recrutador acredite que você é interessante para aquela vaga. O que você quer agora? Atrair o olhar do recrutador. Fazer com que ele tenha vontade de conhecer mais sobre você. E ele precisa saber que você é focado naquele cargo que você está buscando. Então, coloque experiências relevantes à bolsa que você está fazendo, relevantes ao cargo. Outro detalhe que é muito importante, se você tiver espaço ainda para preparar o seu currículo, coloque aqui qual foi o resultado que você ocupou naquela empresa. As atividades que você teve naquela empresa. Coloque o ano e o mês que você iniciou, o ano e o mês que você saiu. É muito importante a gente ter essa informação. Muitos currículos não colocam data, ele só coloca lá, trabalhei na empresa tal, aí ele não põe que o mês que ele começou e o ano, né, mês e ano que ele saiu. Então coloque as datas, tá? É muito importante ter data, e isso precisa estar muito claro. E quando você for colocar a experiência depois, uma experiência, são 3 experiências, preste atenção se essas datas não estão se repetindo, se não está tendo ali uma divergência de data. Exemplo, se você entrou no ano de 2015, janeiro de 2015, em uma empresa, e a empresa anterior você saiu de dezembro de 2015. Então, teve um erro aí de comunicação. É muito importante que você preste atenção se essas datas se tem alguma sequência, se faz algum sentido, tá? Depois das formações acadêmicas e das experiências profissionais, são as formações complementares. O que entra na formação complementar? Cursos, idiomas, sobre a sua competência em pacotes, Office, né? Excel. Aqui eu te indico a escrever Excel, Word. Por quê? Porque os buscadores de vaga, ele vai procurar por essas palavras-chave, tá? Raramente ele busca sobre pacote Office, ele vai procurar sobre Excel, Word, ele vai pedir essas informações. Palestras, workshop, nada muito amplo, faça um resumo, coloque o tempo que você fez. Isso aqui é muito bom para agregar valor, mas se você não tiver espaço mais, não coloque, tá? E idioma, cuidado quando você for colocar sobre idioma. A pessoa precisa saber que estágio você tá, se você é fluente, se você só tem o intermediário, se você só é leitura, tá? Lá no meu feed também tem uma postagem sobre a questão do inglês, tá? Que é muito importante você tomar cuidado em relação ao idioma. Porque se você falar que você é fluente e você for para entrevista e o recrutador resolver fazer uma entrevista com você em inglês, ou uma parte da entrevista com você em inglês, e você não conseguir se comunicar com ele, você vai ficar como mentiroso, isso não vai ser legal, você vai ficar muito feio. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, tá? Eu não falo inglês fluente, e a gente tinha uma vaga que uma das exigências era que a pessoa falasse inglês fluente. E aí chegou o candidato conversando em inglês, né? Conversando em inglês, falando em inglês. E a gente conversava com ele, eu estava acompanhada de outras pessoas, a gente conversava com ele e ele dava a entender que a língua nata dele era inglês e que ele sabia muito pouco de português. Como era um cargo que precisava muito da demanda da língua, a gente achou interessante fazer entrevista com ele. A gente foi conduzindo a entrevista, né? Se a gente precisava dessa língua, que se era a língua materna dele, a gente foi entendendo que era isso mesmo que a gente tinha que conduzir. E eu chamei uma pessoa para me ajudar, que era fluente em inglês, porque eu não tinha tanta fluência, eu não estava conseguindo entender muito bem o que ele estava falando. E o candidato estava me trollando. Ele estava me trollando. Vocês acreditam nisso? Ele fez a entrevista toda em inglês, a pessoa que estava junto comigo traduzindo, estava tendo dificuldade, e no final, quando a gente perguntou onde ele morava, né, ele foi e falou que morava no Brasil a vida toda. E aí a gente, mas como assim você mora a vida toda? Você é de qual nacionalidade? E ele, eu sou brasileiro. Aí ele começou a responder tudo em português. Nossa, eu fiquei com uma raiva tão grande. Por quê? Não precisa disso, né, gente? Ele podia ter falado que ele tinha a habilidade da língua, que ele era muito fluente,
Mas ele trollou a gente. Foi uma situação engraçada, mas na hora eu não gostei, entendeu? Eu fiquei bem chateada com isso. Porque ele tava querendo se mostrar, né? Mas ele não foi eliminado por isso, tá? Independente de qualquer coisa. Mas fica aí como lição. Essas situações podem acontecer. De um recrutador querer saber se você fala a mesma língua, tá? Mesmo que na equipe nem todas as pessoas falam inglês, geralmente tem alguém que fala fluente para fazer os testes que são necessários. Então, nas formações complementares, você pode colocar também, aliás, aqui eu quero dar uma dica. Pós, tá? Ela não faz parte de formação complementares. A pós, ela fica nas formações, tá? Ela tem que estar em cima. Eu já peguei currículo com a graduação, a pós, colocada no lugar de formações complementares. Então, deixe ela junto com formações. O próximo item é informações adicionais, tá? O que é que você precisa colocar aqui? Nessas informações adicionais, o que eu sugiro que você coloque aqui são a sua disponibilidade que você tem sobre alguns cursos, sobre alguns registros que você tem, conselho. E aqui é onde você pode colocar algumas experiências que você tem em outras áreas de trabalho, outra atuação. É bem importante. Aqui também é muito bom você colocar alguma coisa, algum detalhe de que você entrou em alguma empresa e recebeu uma promoção. Eu trabalhei durante tanto tempo na empresa, 15 anos na empresa, mas eu entrei como técnico e assumi a gerência durante tanto tempo. Então, é importante nessas informações adicionais você explorar um pouco mais as habilidades que você tem, tá? Você pode falar sobre CNH, sobre carteira de motorista, sobre alguma informação que está alinhada ao cargo, tá? Que está buscando. Então, nem todo mundo precisa preencher esse item, mas ele é importante caso você tenha alguma relevância para colocar aqui nas informações adicionais. O que faltou em todo o resto, você fala assim, mas aonde que eu coloco isso? Tá faltando isso. Coloca aqui nas informações adicionais. Eu gostaria tanto de contar sobre isso, de falar sobre isso. Coloque aqui. Então, o que eu falei para você hoje, né? Os tópicos do currículo são dados pessoais, né? O objetivo, que é o cargo, o seu resumo profissional, as formações acadêmicas, as experiências profissionais, formações complementares, informações adicionais. Esse aqui é o modelo de currículo que você vai preparar. Esse currículo, ele é um currículo funcional, tá? Para participar de processo seletivo. É um currículo onde o recrutador vai ter bastante atenção no início do currículo. Então, é importante que você chame a atenção, que você atraia o recrutador aqui, logo no início, para que ele tenha interesse e ele gaste mais tempo olhando o seu currículo, tá? Uma dica que eu quero deixar com você aqui é: crie hábitos, tá? De estar sempre olhando para você. O que você tem de diferencial que você pode entregar para essas empresas, tá? Muitas vezes a gente prepara um currículo depois de anos que a gente ficou trabalhando num cargo. Aí quando a gente vai preparar um currículo, a gente acredita que a gente não tem nada para escrever naquele currículo. Quando eu mando para as pessoas o formulário, né? Que quando a gente vai fazer a análise curricular, eu envio para o e-mail da pessoa que eu estou trabalhando com ela de forma individual um formulário. E nesse formulário, ela precisa me informar muitas coisas, né? A gente vai fazer ali uma triagem de todo o conhecimento que essa pessoa tem sobre ela. Então, eu peço bastante informações e muitas vezes o profissional fala assim: meu Deus, eu não tenho nada disso. Eu só tenho 5 habilidades. Como que eu vou fazer isso? Eu não consigo. Esse autoconhecimento é uma busca que você precisa estar fazendo diária. É um hábito que você precisa estar fazendo diária. Sabe como é que eu gosto de fazer isso? É uma dica que eu quero deixar com você. Tenha um caderno. Eu chamo ele de caderno de bordo, tá? Tenha um caderno onde você possa riscar esse caderno. Fazer o que você quiser com ele. Anotar tudo ali de qualquer jeito. Fazer estrela, coração. Colocar uma letra maior, menor. É muito importante você ter um caderno de bordo no seu dia a dia. Pra quê? Toda vez que você tiver um feedback de alguém, ou
você perceber que você fez muito bem uma tarefa, né? Porque você pode ter, nossa, como eu fiz bem isso aqui, né? Nossa, eu tô ficando muito bem. Eu fiz um slide sozinha uma vez que eu fiquei encantada. Falei, nossa, ficou muito bom. Então, e eu tenho muita dificuldade para fazer slides, mas nesse eu fiz sozinha, falei, ai, tá muito bom. Fiquei me parabenizando. Então, assim, coloca lá, escreve lá. Fulano falou que eu sou muito centrada, que eu sou muito responsável. Vai escrevendo esses elogios, né? Algum comentário que alguém falou para você. Coloque nesse caderno de bordo, para quando você for preparar um currículo e for falar sobre você falar exatamente o que as pessoas falam sobre você, para você fazer esse resumo em cima disso. Então, o caderno de bordo ele é muito bom para você escrever o que você quiser sobre você, sobre o seu trabalho, sobre as atividades do seu dia. Então, fica aí como dica, tá? Eu usei por muito tempo e me ajuda muito quando eu preciso falar sobre mim. Todo mundo tem dificuldade, tá? Não é só você. Toda vez que eu vou fazer uma autoanálise sobre mim, eu tenho muita dificuldade. Não é fácil, não. Por isso a gente vai fazendo alguns testes ali antes para poder conseguir fazer isso. Então, gente, obrigada por quem viu a live, por quem acompanhou, por quem passou por aqui. Essas são as dicas, tá? Sobre como fazer um currículo na prática. O que eu não abri aqui mais são informações que elas vão ser feitas numa análise individual mais ampla, tá? Que seja focada no indivíduo, na sua trajetória. Então, pode ser que alguma coisa não foi falada por esse motivo. Então, se você quiser fazer uma análise curricular, eu estou aqui à disposição. Nesse tempo agora de pandemia, eu tô fazendo alguns custos menor, tô dando desconto para as pessoas que me procuram, tá? Essa semana eu tô sem agenda, mas na próxima semana eu já vou conseguir abrir a agenda. E eu quero muito que vocês façam o análise curricular. É muito importante, é muito legal fazer isso, esse autoconhecimento, e vai te colocar muito na frente dos outros candidatos que estão concorrendo com você nessa oportunidade no mercado. Como eu sempre digo e falo e vou continuar falando, não tem emprego agora, tem menos emprego, existe muitas vagas sim, tá? A diferença é que as empresas estão cada vez mais exigentes. Então, a gente precisa se preparar cada vez mais para ocupar esses lugares, tá bom? A dança da cadeira tá aí. E só vai sentar nela quem estiver cada vez mais preparado. Beleza? Muito obrigada por vocês terem acompanhado. Amanhã eu volto com mais um tema, dando aqui de todo o coração um pouquinho do meu conhecimento. Fiquem com Deus. E que vocês tenham uma semana maravilhosa, e quem estiver trabalhando tenha um bom trabalho, e quem estiver aguardando uma oportunidade de trabalho e que o universo aí hoje mande para você uma oportunidade, alguém te liga chamando para fazer entrevista. Se vocês precisarem de dicas também sobre entrevista, pode me chamar, eu vou ter o maior prazer em ajudar se surgir alguma entrevista no meio do caminho, tá? Eu vou falar sobre entrevista, acho que na próxima semana, tá? A gente vai trazer temas aí sobre entrevista. Obrigada, fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau.